Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, aí trazendo para você, vascaíno, as últimas notícias, novidades e informações de tudo que acontece no dia a dia do nosso clube. A gente vai trazer novidades que acabaram de ser confirmadas aí pela CBF em relação à partida, o clássico, contra o Fluminense, né? Já temos o local definido para essa partida. Vamos falar também mais uma vez sobre a situação de sócio-torcedor que segue crescendo, é impressionante. Todo dia o sócio-torcedor do Vasco aí, no mínimo, ganha mais 1.000 integrantes, mais 1.000 vascaínos aí aderindo, né, a essa campanha de associação em massa. E também vamos falar muito sobre o jogo dessa quarta-feira, fora de casa, contra o Atlético Goianiense, porque a gente já tem aí notícias direto de Goiânia sobre a chegada do Vasco, jogadores relacionados e provável escalação para a partida de amanhã. E, obviamente, vamos falar muito de mercado da bola, porque o Vasco acertou a compra de um atacante para negociá-lo. Vou explicar para vocês direitinho essa situação, o que isso aí vai impactar na folha salarial e também na chegada de novos jogadores. Então, primeira coisa, quero convidar você para acompanhar o vídeo aqui até o final, para não perder absolutamente nenhuma notícia, nenhuma informação que a gente vai estar trazendo. Quero também convidar você que é vascaíno e ainda não é inscrito, ainda não está aí seguindo a gente aqui no YouTube, para dar uma oportunidade, conhecer aqui o nosso trabalho, se inscrevendo no nosso canal. Lá embaixo, lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele com o seu dedo e automaticamente você já fará parte aqui da nossa família. E peço aí a ajuda, a colaboração de vocês, rapidinho, ó, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora dar início aí falando sobre a situação do jogo contra o Fluminense, né? Clássico aí, que Vasco estava tendo muita dificuldade de conseguir um local para mandar a partida, né? São Januário acabou não sendo ali aprovado pelo BEP, questão ali de clássico, num local ali acanhado. A Polícia Militar do Rio de Janeiro não quis aprovar a situação do jogo em São Januário, mesmo com torcida 90-10, né, a favor do Vasco. Não tivemos a possibilidade de jogar no Maracanã, devido à situação ali de condições do gramado. O Pedrinho não quis levar a situação para a justiça, e aí o Vasco conseguiu hoje aí, em negociação com o John Textor, que é o dono do Botafogo, a liberação do Engenhão. E a partida está confirmada. Vai ser no estádio Newton Santos, não é o ideal, mas para não ter aí questão de cansaço, logística, para o Vasco não ter que viajar mais uma vez, o Vasco vai mandar a partida por lá, né? Lá no estádio do Botafogo, confirmada já pela CBF aí, a local da partida, né? O Vasco realmente vai estar mandando esse jogo por lá. Mas enfim, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre sócio-torcedor, cara. Eu tô embasbacado, eu tô impressionado. Hoje de manhã eu tirei ali 3 minutos do vídeo de hoje cedo, né, para falar como que o torcedor do Vasco tá abraçando a causa, tá chegando junto, tá se associando. A gente já tinha ultrapassado hoje cedo o nosso rival o carioca, o Botafogo, que estava na nossa frente, né, na lista de sócios torcedores. E aí eu lancei aqui no canal um desafio para a galera que ainda não é sócia se associar, para a gente passar até domingo o nosso arquirrival Flamengo, que está com 81 mil sócios torcedores, né? Lembrando que o clube hoje com o maior número de sócios no Brasil é o Palmeiras. O Palmeiras tem 196 mil sócios. O segundo maior número de sócios é o Grêmio, com 120 mil. E lá depois vem descendo, tem São Paulo, enfim, tem outros clubes. E o nosso rival, o Flamengo, que é o maior número de sócios no Rio de Janeiro, tem 81 mil sócios. De manhã, o Vasco tinha 61.100. Agora, na hora que eu estou gravando o vídeo, vou até dar uma atualizada aqui para a gente dar uma olhada. Mas até agora aqui, ó, o Vasco está com 62.150 sócios. Em menos de 10 horas aí que a gente soltou o vídeo da manhã, a gente já cresceu 1.000 sócios. 1.000 sócios em menos de 24 horas. Eu tenho certeza que até a hora que a gente vai dormir hoje à noite, 10, 11 da noite, a gente já vai ter ganho aí pelo menos mais 500 sócios. Então, mais uma vez,
fica aqui lançado o desafio. Até domingo, rapaziada, a gente tem que chegar junto lá no site do Sócio Gigante, que é www.sociogigante.com, e temos que nos associar para a gente pelo menos passar a mulambada, semana que vem passar o Grêmio, na outra semana passar o Palmeiras e voltar a ser o maior número de sócios aí de um clube brasileiro nesse desafio, né, de associação em massa. Lembrando que tem plano de sócio, irmão, que custa R$11 por mês, R$11. Tenho certeza que a grande maioria da rapaziada que está assistindo esse vídeo tem condições de se associar. Vou deixar o link do Sócio Gigante, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, para você ir lá e fazer aí essa moral, né, e ajudar o nosso clube, beleza? Bora falar agora sobre o jogo de amanhã, né? Vasco e Atlético Goianiense fora de casa, a partida que vai acontecer em Goiânia. Tem notícias boas para o torcedor vascaíno. Primeira coisa, gramado em ótimas condições. O gramado lá do estádio do Atlético Goianiense, perfeito, não tem buraco, não tem problema com drenagem, realmente aí muito bacana. A gente já esteve hoje, na hora do almoço, dentro do campo, né? Fomos lá no estádio, tivemos acesso, postamos já as fotos, os vídeos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Então quem quiser dar uma olhada, corre lá para você ver como está a situação do gramado. Porém também tem notícia não muito bacana, né? Os torcedores do Vasco de Goiânia estão tendo muita dificuldade de comprar ingressos, tanto online quanto na bilheteria. Então isso aí está sendo solucionado, né? Parece que a diretoria do Atlético Goianiense está tentando resolver essa situação. Mas enfim, em relação ao jogo mais especificamente, o Vasco viaja agora à tarde, né, para Goiânia. Tá indo já, né, a caminho do aeroporto. A gente vai estar lá na porta do hotel participando, né, esperando a delegação do Vasco chegar. A gente vai estar ao vivo aqui no canal fazendo a transmissão para vocês aí da chegada da delegação. Então você que quiser acompanhar, fica ligado, tem que estar inscrito no canal com o sininho de notificações ativado. E a gente está aí, né, buscando as últimas informações dos jogadores relacionados. Adson e Maicon, que são dúvidas, estão sendo aí nesse momento, né, avaliados para saber se terão condições de jogo. A tendência é que o Adson viaje e o Maicon também, tá? Os dois devem pelo menos tá indo lá para Goiânia, e aí amanhã, antes do jogo, devem estar fazendo os últimos testes, né, as últimas questões ali de saber se terão condições de irem para a partida. E aí a escalação do Vasco, o Rafael Paiva deve manter o time base, não deve mudar muita coisa, né? O último jogo não dá para a gente tirar como parâmetro devido às condições do gramado, então o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, nas laterais Lucas Piton e o PH, dupla de zaga com Maicon ou Rojas e o Léo Pelé, meio de campo Hugo Moura, Matheus Cocão e Felipe Coutinho, e lá na frente David aberto de um lado, Adson, se tiver condições, aberto pelo outro. Caso não possa jogar, tem várias opções ali para substituí-lo, e lá na frente Pablo Verrete com sede de gol. O Pirata já não faz gol há 5 partidas e quer voltar a marcar, quer voltar a fazer gols aí com a camisa do Vasco. Lembrando que o Vasco está pagando quase R$4. A vitória do Vasco amanhã contra o Atlético Goianiense está pagando quase R$4 lá na nossa parceira do canal, a Estrela Bet. E lembrando que quem ainda não é cadastrado na Estrela Bet, eles estão dando para você uma aposta grátis. Você não precisa fazer nada, só você se cadastrar no site deles, que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Ao você se cadastrar, você ganha uma aposta grátis no valor de R$10. Ou seja, se você apostar esses R$10 na vitória do Vasco amanhã e o Vasco vencer, você vai botar R$40 na sua conta. E você pode tirar esse dinheiro no Pix na hora. Pode pegar e botar na sua conta bancária automaticamente. Então corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da Estrela Bet, faça o seu cadastro e ganhe essa aposta grátis. Beleza? Bora falar agora de mercado da bola, porque hoje, agora cedo, né, mas na hora do almoço ali, a gente teve a informação que o Vasco antecipou a compra de um atacante que foi jogador do Vasco e o Vasco negociou, que é o atacante Cleiton, né? O Vasco tinha aí negociado a vinda dele com a opção de compra, com a opção não, com a obrigação de compra de Portugal no começo da temporada, e parece que o Pedrinho, para poder emprestá-lo de volta para Portugal, antecipou a compra. E acreditem vocês ou não, sabe os valores que o Vasco teve que pagar por esse atacante, irmão? R$19 milhões. Pois é, o cara praticamente não vestiu a camisa do Vasco, né? O cara praticamente chegou no Brasil e não atuou, né? E o Pedrinho, para poder conseguir emprestá-lo, para poder conseguir aí fazer essa negociação, teve que fazer esse pagamento, teve que fazer essa compra antecipada. Então o Vasco paga esses 19 milhões ao clube português,
compra o jogador e reempresta ele para Portugal. A gente torce muito para ele fazer um bom campeonato português e o Vasco conseguir reaver essa grana, né, vendendo ele de volta lá para o futebol português. E essa saída do Cleiton, né, essa saída antecipada dele aí para a Europa, para o futebol português, vai trazer um certo alívio para o fluxo de caixa mensal, né, pagamento de salários. O Cleiton tinha um salário muito alto, que passava dos 400 mil reais, né, que era um salário considerado hoje no futebol brasileiro de um jogador titular de clube de Série A. Então a saída do Cleiton aí, obviamente, traz um alívio financeiro para que o Vasco possa reinvestir em novos jogadores. Lembrando que o Vasco também está tentando se desfazer de alguns outros atletas, Rossi, Serginho, Galdames, não está fácil. Os clubes que o Vasco vem negociando para que esses jogadores possam ser transferidos não querem pagar a totalidade, né, 100% do salário dos jogadores, e os jogadores têm contrato com o Vasco, o que prejudica ainda mais essas negociações. Mas Marcelo Santana, o executivo de futebol, Pedrinho, Felipe estão trabalhando firme e forte para conseguir a saída desses atletas, né? E também estão trabalhando muito forte, né, na busca das contratações. Hoje cedo a gente falou muito aí sobre as situações de atacante, de zagueiro, né? O Vasco segue negociando com o Brian Rodrigues, atacante uruguaio, a situação do Michael, que não é fácil, muitos clubes interessados, muitos clubes aí sondaram a situação do jogador após ele romper o contrato dele com o Al Hilal lá no mundo árabe, né? E tem, obviamente, a situação do zagueiro, né, que tá aí cada vez mais complicada. O João Vitor volta de lesão daqui mais ou menos a 2 semanas. O Vasco tem hoje zagueiros que ainda não inspiram confiança do torcedor, o Léo Pelé, o Rojas, o Maicon, então é muito importante que o Vasco consiga agilizar o processo da contratação de um zagueiro titular aí para o elenco vascaíno. Se a gente tiver mais novidades no decorrer da noite de hoje, a gente traz para vocês na nossa live, que vai ao ar às 8 horas da noite, então fiquem ligados. Mais uma vez, não esquece, se inscreve no canal, deixa o joinha no vídeo e quem quiser fazer aquela apostinha no Vasco, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da Estrela Bet para tirar proveito dessa parceria. Um abraço, tamo junto.